Você sabia que os dons espirituais cessaram e que não precisa mais pregar o Evangelho? Sim, isto mesmo. Os dons espirituais cessaram e não precisa mais pregar o Evangelho. Graça e paz, eu sou o professor Ferreira, esse é o seu canal de defesa da igreja, de defesa das Escrituras. Deixe o seu like, inscreva-se e vem conosco nesta verdade bíblica acerca dos dons espirituais. Pois bem, o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, diz que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E o que é em parte, professor Ferreira? Em parte são as línguas, as profecias e o conhecimento. E o que é perfeito, quando vier, estas coisas desaparecerão. Assim sendo, o que é perfeito é o cânon do Novo Testamento, é o fechamento do cânon das Escrituras, e essas coisas desaparecerão. Pois bem, isto é o que dizem os cessacionistas. Mas atentem bem. 1 de Paulo aos Coríntios 3, 13, o versículo 8 diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando então vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. E o que é em parte, professor Ferreira? Em parte, profecia, línguas e conhecimento. E o que é perfeito? O cânon do Novo Testamento? Então tá. Então desapareceu a profecia, as línguas e o conhecimento. É o que o texto diz. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E o que é em parte? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que é que desaparecerá? Versículo 8. Serão aniquilados. Havendo línguas, serão aniquilados. Profecias serão aniquilados. Havendo conhecimento, desaparecerá. O que é perfeito é o cânon? Então, com o cânon, não desapareceu apenas as profecias, as línguas, mas também o conhecimento. Depois que o cânon se fechou, se encerrou, se o cessacionista diz que o que é perfeito aqui é o cânon, então acabou também o conhecimento. Ninguém conhece mais. Ninguém conhece mais. Mas segura essa aí. Então ninguém conhece mais, não tem mais línguas, não tem mais profecias, mas também não tem mais conhecimento, porque tudo isso era em parte conhecemos. O que é perfeito chegou, acabou com tudo. Acabou com a língua, com a profecia e acabou também com o conhecimento. Agora, o texto de Atos 1:8, o texto diz assim, esse é o tema do vídeo: os dons cessaram e não precisa mais pregar o evangelho. O texto diz assim: ala lampsesti dâname epertontis tu hagio pneumatus ephemeras, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cai essestemo mártires ante Jerusalém, cai en pacite Judaia, cai Samaria, cai reus eschatus ges. E sereis minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ou até o final da terra, eschatus da terra, até o fim da terra, até os confins da terra, como queiram traduzir alguns. Mas observe o detalhe, é que recebereis sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, cai. Então, depois que vocês receberem o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, cai, esse cai, conjunção i, também, mas aqui recebe a função sintática de então. Então, quando vocês receberem o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria até os confins da terra. E este poder
desceu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então, se desceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e este poder é o que dá a capacitação para ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, e se os dons cessaram, então também não se precisa mais pregar o evangelho. Porque conforme o texto, vocês ficam em Jerusalém, não saiam de lá até que do alto sejam revestidos de poder, e ficaram em Jerusalém, e Jesus disse, e quando vocês receberem poder, então vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Ora, só podem ser testemunhas até os confins da terra quem tem este poder. Quem tem este poder. Se os dons cessaram, então precisa também cessar a pregação do evangelho. Mas voltando para o texto de Paulo aos 1 Coríntios capítulo 3, o que é perfeito? O que é perfeito não pode ser o cânon. Por que não pode ser o cânon? Porque se o que é perfeito é o cânon, então não apenas as línguas, não apenas a profecia, mas também o conhecimento desapareceram. Agora olha só o que diz o versículo 12, que aí sim você vai entender que o que é perfeito não pode ser o cânon. O que é perfeito precisa ser a volta de Jesus, onde teremos a revelação plena, onde João diz que assim como ele é, o veremos. E o texto diz assim, o versículo 12, porque agora vemos por espelho em enigma. Por que conhecemos em parte? Porque vemos com espelho em enigma. Mas o que é em parte desaparecerá por quê? Desaparecerá porque quando vier o que é perfeito, nós conheceremos face a face. Não precisamos mais buscar de conhecimento. Buscar conhecimento. Nós conheceremos face a face. Nós conheceremos face a face. Agora, observe um outro detalhe. Agora eu conheço em parte. Lembra que o que é em parte será aniquilado? O que? Conhecimento em parte será aniquilado? Agora eu conheço em parte. Mas então, isto é, quando vier o que é perfeito, eu conhecerei como também sou conhecido. Então, por que o conhecimento desaparecerá quando vier o que é perfeito? Porque quando ele vier, eu verei face a face. Não vejo mais em parte como espelho, mas verei face a face. Eu não conheço mais em parte como espelho. Esse conhecimento vai desaparecer, esse conhecimento parcial vai desaparecer, porque eu conhecerei como também sou conhecido. E aqui fica a pergunta: qual é o teólogo que conhece como é conhecido? Conhecido aqui na voz passiva, qual é o teólogo que conhece as coisas de Deus assim como Deus conhece você? Qual é o teólogo que conhece tudo das Escrituras, em toda a história das Escrituras, da patrística, escolástica, pais capadócios, pais predicenos, pais gregos, pais latinos, na escolástica tomista, na reforma de Martinho Lutero, de George Whitefield, de Jerônimo Savonarola, na pré-reforma, John Hus. Quem conheceu como é conhecido? Quem conhece da forma como é conhecido? Quem? Então, senhores, resumindo, os dons não cessaram, porque se cessaram, cessaram também a profecia, a língua, as línguas e o conhecimento. Estas coisas são em parte, elas cessarão quando vier o que é perfeito, porque aí nós conheceremos assim como somos conhecidos. E assim sendo, somos obrigados a entender que os dons não cessaram, e não apenas os dons não cessaram, mas o evangelho para ser pregado até os confins da terra faz-se necessário que o poder de Atos 1 e 8 venha sobre a igreja. Que Deus nos abençoe. Pare e reflita. Detalhe, isso não é exegese, não precisa. Uma mera hermenêutica, uma mera análise refuta o sensacionalismo. Se os dons cessaram, não precisa mais pregar o evangelho. Se os dons cessaram e se o que é perfeito é o cânon, acabaram-se também todos os conhecimentos e ninguém sabe mais de nada. Mas nós conhecemos em parte, porque ninguém conhece o todo.
Nós só conheceremos o todo quando ele, o que é perfeito, Cristo Jesus, voltar. Assim conhecerei como sou conhecido, pois não verei mais em parte como espelho, mas como disse João, quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. Que Deus nos abençoe e que permaneça firme o fundamento do poder pentecostal na igreja do Deus vivo. E olha que quem está falando aqui é um pentecostal que combate as palhaçadas dos falsos profetas neopentecostais. Não são as palhaçadas de Leonardo Salles, não são as palhaçadas de um profeta Miguel, não são as palhaçadas de um Duque, não são as palhaçadas de um Gustavo da vida, não são as palhaçadas desses pseudos profetas da prosperidade que vão anular o verdadeiro e puro pentecostalismo. Se os dons cessaram, não precisa-se mais pregar o evangelho. Se os dons cessaram, cessou também, acabou o conhecimento. Ninguém sabe mais de nada, ou sabe assim como é conhecido. Que Deus nos abençoe. E você que é pentecostal, puro, firme, fiel, verdadeiro, que ama a palavra de Deus, permaneça firme, crendo no poder do Espírito de Deus e nos dons espirituais atuantes na igreja hoje, e continue pregando o evangelho até os confins da terra, esperando Cristo Jesus, o que é perfeito, se manifestar, para que você o veja face a face, como eu também o verei, e então o conhecimento em parte será aniquilado. Que Deus nos abençoe. Ou tem algum calvinista aí que conhece assim como é conhecido? Por favor, abraço.